Oi pessoal, como prometido, estou aqui fazendo vídeo para vocês. E esse vai ser o primeiro vídeo, né, daqui do canal, sobre imunidade celular. A imunidade celular, ela é uma classificação da imunidade adquirida. A imunidade adquirida, ela vai ser aquela resposta que é uma resposta lenta, que é uma resposta que precisa ter a exposição ao micro-organismo, uma resposta que é específica, uma resposta que tem memória. Lembrando que a divisão das imunidades na imunologia, nós temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. E a imunidade adquirida é justamente isso, é aquela imunidade que nós vamos adquirir a partir da exposição, ou seja, do contato com aquele micro-organismo. E devido à memória imunológica, há um aumento da intensidade com as exposições, ou seja, eu tenho a primeira exposição com aquele antígeno. Quando eu tenho uma exposição com aquele antígeno, o meu corpo vai reconhecer ele da próxima vez, porque ele tem memória, a imunidade adquirida tem memória. Então, a próxima exposição que eu tiver com esse antígeno vai ser mais intensa, vai ser uma resposta mais rápida, porque o meu sistema imunológico, a minha imunidade adquirida, já reconhece aquele antígeno. Então, a imunidade celular é uma divisão da imunidade adquirida. A imunidade adquirida é dividida em imunidade celular e a imunidade humoral. A imunidade celular vai ser composta pelos linfócitos T e a imunidade humoral vai ser composta pelos linfócitos B. Os linfócitos T, eles são divididos em linfócito T auxiliar, que é o CD4, e o T citotóxico, que é o CD8. Os linfócitos B, eles vão ser células, né, da imunidade humoral, que vão ser transformadas em plasmócitos para liberar anticorpos. Dando uma pequena introdução à imunidade humoral para entender a imunidade celular, o linfócito B, eles vão se transformar, como eu já falei, em plasmócitos quando eles forem ativados, ou seja, quando eles estiverem em contato com aquele micro-organismo, com aquele antígeno, eles vão se transformar, eles vão ser ativados e vão se transformar, se modificar para uma célula chamada plasmócito. E aí sim, essa célula plasmócito que irá secretar anticorpos, e esses anticorpos vão ser responsáveis por neutralizar e eliminar os antígenos. Os linfócitos B, eles conseguem reconhecer antígenos de origem proteica, de origem de carboidratos, ácidos nucleicos e também lipídios. Eles não precisam de um APC, ou seja, uma célula apresentadora de antígeno, para que apresente o antígeno para ele, diferente do linfócito T, que precisa de um APC. O linfócito T, ele não consegue reconhecer diretamente, ou seja, contato físico, aquele antígeno. Ele precisa de alguém que venha apresentar esse antígeno para ele, e é justamente essa APC, né, que são a principal, né, a célula dendrítica, mas temos também o linfócito B, que também é um APC, e temos também os macrófagos, que são APCs também. Então, o linfócito B, ele não precisa de um APC, ele consegue reconhecer o antígeno diretamente e ele reconhece, né, antígenos de vários tipos, proteico, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. Já o linfócito T, ele só reconhece antígenos de origem proteica. Se não for proteico, tem que estar associado com alguma proteína, mas linfócito T só reconhece antígenos de origem proteica. Os linfócitos T, eles vão ser responsáveis na imunidade celular, vão ser responsáveis por destruir, né, ajudar na defesa contra micro-organismos que estão dentro da célula, né? Já os anticorpos no linfócito B, né, a imunidade humoral vai ser responsável por micro-organismos extracelulares, tá? Então, os linfócitos T, né, divididos nesses dois tipos que eu falei, cada um desses vão ter sua função. O T auxiliar, que já está dizendo, ele vai auxiliar
O CD4, ele vai ser responsável por ajudar o linfócito B a produzir anticorpos. Quando o linfócito B, ele dá de cara com uma proteína, um antígeno que é um composto proteico, vai ser uma resposta T-dependente. No próximo vídeo sobre imunidade humoral eu vou falar sobre isso, mas quando o linfócito B, ele vai reconhecer um antígeno proteico, isso é uma resposta T-dependente, porque depende do linfócito T. Porque o linfócito T vai secretar citocinas que vão ajudar esse linfócito B a produzir anticorpos. Então, é esse o papel. E o linfócito T, ele também ajuda células fagocitárias a ingerir os micro-organismos. É como se fosse dando um empurrãozinho, essas citocinas dessem um empurrãozinho para que eles conseguissem realizar a sua função. Já o TCD8, é o citotóxico, ele é chamado desse jeito porque ele vai destruir células que são infectadas, né, por micro-organismos intracelulares, ou seja, vão estar os micro-organismos, por exemplo, vírus, que entra na célula, e aí o TCD8, ele vai ser responsável por destruir aquela célula que está infectada, para que não venha contaminar, né, as demais outras. Então, só reforçando que o linfócito T só reconhece antígeno proteico e que precisam de um APC. Eles precisam de uma célula apresentadora de antígeno que venham apresentar esse antígeno para eles. Então, aqui, só para quem quiser tirar um print, que eu vou aproximar a imagem. Bom, como é que ocorre, né, esse processo? Quando o micro-organismo ele vai entrar através do epitélio, ele vai ser capturado por uma célula dendrítica, né? Eu falo dendrítica assim, porque é a principal, mas pode ser qualquer outra célula apresentadora de antígeno. Então, ele vai ser capturado por uma célula apresentadora de antígeno que está residente naquela parte do epitélio que o micro-organismo entrou. Ou o micro-organismo, ele pode entrar no vaso linfático ou no sangue e chegar nos linfonodos, que quem não lembra são órgãos linfóides, né, periféricos, ou seja, onde vai ser iniciada aquela resposta imune adaptativa, que a gente tem o linfonodo, baço, os tecidos linfóides associados à mucosa, né, e o linfonodo é um desses órgãos linfóides secundários. E aí, quando esse micro-organismo chega nesse linfonodo, ou porque ele adentrou no vaso linfático mesmo, ou no sangue, ou ele foi capturado lá no epitélio, de qualquer maneira, esse micro-organismo vai chegar no linfonodo. E o linfonodo é cheio de linfócitos virgens, né? Tanto B quanto T. E aí, esse local é onde eles vão ser apresentados, né, a esse antígeno. Então, essas células dendríticas que capturaram esse antígeno, lembrando que no linfonodo também tem, caso esse micro-organismo, por exemplo, tenha chegado sozinho no linfonodo, através por exemplo, do vaso linfático, se ele chegou lá sozinho, lá no linfonodo, tem células dendríticas, né? Tem APCs, então elas vão apresentar esse antígeno aos linfócitos T. Então, essas células dendríticas que também estão imaturas, ou seja, nunca tiveram contato, né, com o antígeno, depois que elas capturam esse antígeno, né, elas meio que endocitam eles, fracionam eles, vão apresentar em sua superfície uma molécula chamada de MHC. E essa molécula de MHC é a que vai ser responsável, né, que é o complexo principal de histocompatibilidade, que vai ser responsável por apresentar o antígeno, uma fração do antígeno para os linfócitos T. Aqui é o processo de ativação desses linfócitos T. Então, primeiro o que acontece? Como vocês estão vendo aí, dos dois tipos, tanto CD4 CD8, é o mesmo processo.
uma célula dendrítica ou qualquer outra APC irá apresentar o antígeno pelo MHC, né? Depois eu vou explicar direitinho o que é MHC. Uma célula dendrítica apresenta, através do MHC, o antígeno para uma célula T imatura, ou CD4 ou CD8. Isso é o processo de reconhecimento. Deixa eu passar para aqui, que está melhor a imagem. Aí vai ter o processo de ativação dessas células, certo? Então, uma vez apresentados ao antígeno, isso vai ativar eles e eles vão começar a se proliferar, ou seja, formar clones. E esses clones, alguns vão se diferenciar, né? A diferenciação, uns vão se diferenciar em células T efetoras, que vão ali tá responsável pelas atividades, né, de reconhecimento e vai remover o antígeno, e as células T de memória, né, que são células de vida longa, que da próxima vez que a gente tiver contato com esse antígeno específico, a resposta vai ser mais rápida, né? Então, eles já vão reconhecer esse antígeno. Então, aí, novamente falando, as funções efetoras, né? O TCD4 efetor, ele vai fazer o quê? Ativar os macrófagos, células B e outras células, e também tá participando aí da inflamação. E o TCD8, né? Destruir células infectadas e também na ativação de macrófagos. Então, como vocês podem ver, até o processo de diferenciação ocorre no órgão linfóide, ou seja, no baço, principalmente no linfonodo, né? E no tecido periférico vai ocorrer a função efetora, né? E aí, depois que essas células se descem na sua superfície, esse MHC classe 1, para, avisar que ela está infectada. Então, o TCD8, que o classe 1, né, apresenta antígenos para linfócito TCD8, tá? Classe 1, TCD8. Então, expressa aquele MHC na superfície para que um linfócito TCD8 venha destruir aquela célula que está infectada. No caso da classe 2, o MHC classe 2, eles vão apresentar antígenos para o linfócito T CD4, e quem vai expressar esse MHC classe 2 vão ser as células APCs, né? As APCs profissionais, que são células dendríticas, macrófagos e as células B, tá? Então, passando aqui, um exemplo aí, o MHC classe 1, como eu falei, todas as células do nosso corpo podem expressar. Então, se uma célula ficar infectada, ela vai expressar esse MHC na sua superfície, representado por esse negocinho preto aí, e o TCD8, né, que é responsável por destruir, né, as células infectadas, ele vai reconhecer. E o MHC classe 2, que eles estão principalmente, né, nas APCs profissionais, que são células dendríticas, macrófagos e células B, que vão apresentar esse antígeno para o TCD4. Nesse MHC classe 2 aí, por exemplo, nesse caso que eu expliquei anteriormente, né, a célula dendrítica lá, ela capturou o micro-organismo e aí ela processou e expressou nesse MHC um pedacinho daquele micro-organismo para apresentar ao linfócito TCD4. Porque lembrando, o linfócito T, tanto os dois tipos, eles precisam de uma célula que apresente esse antígeno para ele, porque ele não consegue reconhecer diretamente, somente o linfócito B, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Não sou professora nem nada, mas aprendi, fui uma monitora de imunologia e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente discute aí. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, a gente pesquisa, certo? Obrigada pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijos.